andar devagar também é movimento. Pensar e fazer as coisas, a ação, também é movimento. Não fique se culpando de demorar para fazer as coisas. Como que você pode estar falando, Adriane tá meio maluca, porque ela tá acabando de falar que que o arcano do louco vem no se joga, e aí vem Oxalá para dizer se joga, mas se joga com consciência. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa egrégora positiva chamada Bruxa Falante de Tarô. Eu sou a Adriane e essa é mais uma leitura intuitiva e atemporal para o signo de Leão. Vamos lá, leoninos? Nossa, já começou com o arcano maior de vocês, gente. Olha isso, o Sol! O Sol! E a Lua. Vocês estavam com saudade, gente? Já estavam morrendo de saudades. Eu voltei, agora é pra ficar. Pois aqui é o meu lugar. Já te convido a se inscrever no canal, se você chegou aqui agora. Rainha de Ouros. Leão, o que está acontecendo com vocês? Porque tem o Sol e a Lua. O dia e a noite, a claridade e a nebulosidade. O consciente e o inconsciente. Tem um paradoxo aqui. Já começou aqui um valete de ouros. Ó, rainha de ouros, valete de ouros. Vamos lá. Temos para Leão. Opa, vocês viram, gente? Que a carta tá pulando. É tanta gente. Valete de copas. Valete de ouros, valete de copas. No centro da sua leitura tá o valete de ouros. Mais duas tarô. 2 de espadas. Esse 2 de espadas tá me falando muita coisa aqui. Menina, você tá vendo como as cartas estão pulando? Peraí que eu vou pegar. Menino, o arcano maior do louco que caiu aqui, ó. Leão, vou dizer o que tá vindo pra mim. Com esse arcano maior do louco, esse 2 de espadas. Existe uma escolha a ser feita. Você tá numa dúvida. Esse jogo aqui tá claramente falando sobre dúvida, né? O Sol e a Lua, o 2 de espadas, o valete de copas e o valete de ouros. Você está entre uma escolha racional e uma escolha emocional, né? Você está entre eu faço isso pela razão, eu faço isso pelo coração, eu faço isso pelo sentimento de sentir, né, bem, ou pela minha racionalidade, o meu mental. Eu faço isso, eu faço essa escolha, ou é um medo de fazer a escolha. Nossa, que leitura enigmática essa, hein, Leão? O 2 de espadas aqui tá me trazendo uma coisa que tá muito escondido junto com esse arcano maior da Lua no seu subconsciente. A gente pode estar falando aqui de traumas, né? Apesar de não ter aparecido nenhum arcano aqui falando de traumas mentais, mas essa dúvida do 2 de espadas e essa Lua aqui tá me falando muito entre... Você tá com medo de quê, Leão? Vamos lá pro tatu terapêutico? Vamos botar o dedo na ferida, que aqui é autoconhecimento na veia. Você tá com medo de quê? Você tá com medo de não dar certo? De tentar e não dar certo? Porque outras vezes não deu? Outras vezes não deram certo? Você tá com medo de ser impulsivo demais porque você já foi impulsivo? Isso aqui é uma leitura coletiva, tá, gente? Então eu vou dando várias, né, nuances até vocês aí, cada um que tiver assistindo esse vídeo, vai estar encaixando na sua
na sua vida. Porque o que eu tô vendo aqui, Leão, é o fato de você ter que fazer essa escolha. E o tarô tá dizendo para você assim, aqui, você precisa fazer essa escolha. Chegou a hora de você fazer essa escolha. Você precisa confiar. O que o tarô tá dizendo aqui é que você precisa confiar, você precisa dar início, você sabe que precisa dar início nesse negócio, ou nessa estilo de vida, ou, sabe, você precisa iniciar, dar o start, né? O louco é o arcano zero. É o movimento do começo da jornada. Então você precisa fazer esse movimento. Mas os dois de espadas vem falando que você tá parado entre escolhas. Você tá aqui parado, você tá... Será? Será? O tarô tá dizendo para você o seguinte: você precisa ter fé. Você precisa acreditar. Você sabe que chegou o momento de você agir. Você precisa trabalhar essa tua dualidade entre o mental, os traumas que fizeram você... estão paralisando você, estão fazendo com que você não se movimente. E isso tá só na cabeça. Eu preciso fazer essa escolha, eu preciso resolver, eu preciso dar um fim nisso, eu preciso. O teu mental tá assim, eu preciso. E para algumas pessoas que eu tô me conectando, tem uma parte falando assim, se você iniciar, você sabe que vai dar certo. Alguma coisa no teu lado tá falando assim, intuitivo, vai dar certo. Mas o teu lado racional tá falando assim, não, eu tenho que resolver isso aqui primeiro, eu tenho que arrumar isso aqui primeiro. E isso pode estar impedindo você de tomar ação, porque aqui eu não tô vendo carta nenhuma de ação, a não ser o louco, que é justamente o arcano maior da ação. Quer dizer, a ação é necessária, mas os arcanos estão falando aqui, ó, não tá entre o planejamento, sentimento, planejamento, sentimento, planejamento, sentimento. Então, se é uma coisa material, porque a gente tem valete de ouros, rainha de ouros, o tarô vem dizendo para você assim, você só vai saber se você tentar, meu amor. Você só vai saber se você tentar. Ah, eu quero empreender. Ah, eu quero abrir um canal no YouTube. Ah, eu quero ir para rede social. Ah, eu quero mudar de país. Você só vai saber se arriscando. E aí se prepare, beleza, se prepare. O Tarô tá falando assim, tá? Você pode se preparar, mas se prepare para se lançar. Entende? Não se prepare se travando, não se prepare falando assim, ah, eu vou fazer mais um curso, eu vou fazer mais um negócio, eu vou esperar mais um pouco. Se a gente está falando aqui de relacionamento e você está querendo a sua liberdade, e eu tô adaptando para várias, né? Como eu falei, várias nuances. Você tá querendo sair fora, você tá querendo ir para o mundo e essa pessoa não está querendo, essa pessoa é mais terra, essa pessoa é mais, né, pé no chão e você é uma pessoa mais livre. E você tá com medo e você tá, será que eu vou, será que eu não vou? O tarô tá falando, prepare-se, porque você só vai saber se vai ser bom ou não se você tentar ou não. Eu não tô falando aqui para ninguém separar e sair, né, assim, eu falei voando por aí, veio na cabeça, sair por aí viajando, né? Isso aqui é uma leitura coletiva, gente. Se você quiser ver isso na sua energia, a gente você marca uma leitura ali no link aqui de baixo e aí a gente vê isso, mas é como uma leitura coletiva, aqui tá falando, eu não vou falar para você, olha, o tarô, né, irresponsabilidade minha é falar para você, olha, o tarô tá falando para você largar esse casamento e ir embora e viver a tua vida e seguir seu coração. Não, nunca vou falar isso para você, porque é você que vai decidir. Mas o tarô tá falando assim, você só vai saber se você arriscar. E aí vem essa coisa do sol e da lua, aí vem essa, né, esse ponderar.
entre eu sei que eu vou ser feliz, mas aí o inconsciente falando, será? Não é melhor você ficar nesse lugar? Não é melhor você ficar nesse lugar estável? Não é melhor você ficar nesse lugar tranquilo? Só que aí a gente está aqui, né, Titia Bruxa, para fazer a pergunta terapêutica de hoje. O autoconhecimento na veia. Você tá aí porque você tá acomodado? O que tá fazendo você ficar parado aí e não ir? E não se jogar como louco? E não fazer essa escolha? Ou não sair desse relacionamento? Ou não empreender? Ou não sair desse emprego? Raciocina sobre isso. Pensa sobre isso, sobre o porquê você está adiando essa escolha, o que você não está querendo enxergar para fazer essa escolha, ou que cenário você está enxergando, porque o 2 de espadas também fala de um cenário mental, de um cenário aonde não é um cenário real. E aí talvez você precise ficar um tempo sozinho, um tempo sozinha, um tempo pensando, para realmente a tua intuição te falar. Às vezes, gente, a gente está tão automático, que a gente não consegue escutar a intuição, a gente não consegue escutar os mentores espirituais, a gente não consegue, a gente pede ajuda aos céus, ajuda ao mundo espiritual, né, as outras dimensões, mas a gente não tá conectado, a gente não consegue se conectar para poder escutar e fazer a escolha certa. Então aqui o tarô vem falando para você, leonino, leonina, tira um tempinho para você, fica baseado nisso aqui que a gente está vendo, fica um tempinho para você pensar o porquê você não está tomando essa decisão, porque você só está pensando, mas você não está agindo. Porque aqui o tarô tá falando, você precisa agir. E vai do seu livre-arbítrio, claro, mas o quanto mais tarde você demorar para agir, mais tempo de vida ou tempo dessa nova jornada você vai estar encurtando, entende? Então é sobre isso a leitura. Tá uma leitura muito enigmática no sentido de você precisa se lançar. A vida é experiência, a gente está aqui para viver experiências. A gente não pode ter medo de sofrer. A gente tem que se jogar, a gente tem que estar preparado para a gente cair e levantar. É isso que a gente tem que estar preparado. A resiliência, às vezes, é muito mais importante do que a persistência, no sentido de eu caio, eu levanto, eu volto, dando meu exemplo aqui, acontece várias coisas assim absurdas durante esses 2 anos, 1 ano e pouquinho, 2 anos que eu tô postando vídeo. Eu não consigo, mas sempre volto, porque a resiliência é sempre mais importante. E um dia isso vai passar. E agora eu não tô mais preocupada em o dia que vai passar. Eu só tô vindo. E de novo, e toma lapada, e vai, e cai, e vai, tira pozinho, e vambora. E vambora, e de novo, e de novo, de novo. Até uma hora que a energia negativa vai falar assim, ou então autossabotagem, ou subconsciente, sei lá, o que for. Sabe? Porque nessa altura do campeonato, você, eu também, que eu sou uma libriana, mas que estou nesse processo também, porque todos nós estamos num processo de evolução, vai ter uma hora que isso tem que acabar. Porque não tem como você vencer aquele lutador que não desiste. Não tem como. Sabe, a pessoa que não desiste não tem como dar errado, porque ela vai até dar certo. E isso eu tô falando aqui para você, Leonino, para você, Leonina, como um exemplo meu para dizer para você assim, não tenha medo. Não tenha medo de se jogar, não tenha medo de se arriscar. Pegue o que for necessário. Pode ser pouco, mas é o necessário.
O louco, ele não se joga assim, sabe? A esmo, assim, tipo, eu vou lá. Não, ele carrega o que é necessário. E aí, o que é necessário para você? Para você sair dessa situação ou para você tomar essa decisão? Eu acredito que uma das coisas mais importantes que tem no Arcano Maior do Louco e uma das coisas mais importantes que tem nessa trouxinha aqui é a fé. É a fé, é a confiança. A confiança em você mesmo e a confiança de que tudo vai dar certo. Porque a confiança, meu amor, de que tudo vai dar certo, faz tudo dar certo. O louco, ele é tão confiante que ele se joga do precipício feliz, sabendo, sabe? Sabendo que tudo vai dar certo. Você veio um negócio aqui na minha cabeça. Vocês viram o filme Cidade dos Anjos? Para quem é mais antiguinho, como eu, o filme Cidade dos Anjos, gente, ele é maravilhoso. Quando o anjo, ele resolve se tornar humano por conta de o amor de uma mulher, que é a Meg Ryan, ele fica todo quebrado, mas ele fica todo quebrado feliz, ele é o louco. Ele tá no arcano, né, no arquétipo do louco. Ele chega e fala assim, eu não sou mais imortal, mas eu tô tão feliz. E ele começa a sentir, ele tá todo quebrado, mas ele está ali livre, porque ele é ser humano e ele está ali por conta de um amor e por conta do livre-arbítrio dele, que ele escolheu ser. Esse filme é maravilhoso. Eu amo de paixão. Eu não sei por que veio esse exemplo para vocês aqui do filme Cidade dos Anjos. Quem viu Cidade dos Anjos, gente, bota aqui no comentário se vocês gostaram. Independente do... Não vou dar spoiler para quem não viu, né? Independente do final. O filme é sobre a escolha, não é sobre o final. É sobre a escolha do anjo. As escolhas valem a pena? É sobre isso. Tem muito a ver com a sua leitura aqui. É sobre a escolha. Você vai escolher. Agora veio na minha cabeça exatamente sobre isso. Obrigada, espiritualidade. É exatamente sobre isso. Então aqui, deverzinho de casa, veja. Se você está aí sem saber o que vai escolher, veja a Cidade dos Anjos. Não importa o final, importa o que ele viveu quando ele fez a escolha. Pode ser um dia, pode ser uma hora, mas você viveu aquilo, E aquilo vai com você, meu amor. Vai com você para sempre. Nossa, fiquei até emocionada agora. Fiquei até emocionada. Quando minha mãe faleceu, eu falei para ela no hospital: o amor fica. Tá tão cinematográfico essa tiragem, né? Porque aí eu vou falar de outro filme, Ghost. O amor fica. A gente pode desencarnar, mas o amor fica. Ai, que gostosinho, que sentimento de, sabe, de coisinha boa. Vou tirar o orixá. Tô tão envolvida aqui nessa coisa de... Eu vou tirar um orixá. Opa! Vamos lá. Oxalufã, olha isso, gente. Acabei de falar, eu tô tirando orixá para todos os signos essa semana. Eu acabei de falar sobre as escolhas, sobre essa energia, né, tranquilinha que tá vindo, e aí cai para vocês Oxalufã, Oxalá. Que falar de Oxalá dentro dessa leitura, porque, né, eu venho aqui falar do arquétipo que o orixá traz através da leitura de vocês. Então, eu pego um arquétipo e boto aqui de acordo com a leitura, tá, gente? O orixá não é arquétipo, mas ele carrega vários arquétipos. Então, aqui para falar isso para vocês, como é que é confirmada no Candomblé. Qual o arquétipo que Oxalá traz? Qual é o arquétipo que eu vou pegar de Oxalá?
além da sabedoria, para poder falar com você sobre essa coisa de escolha. Oxalá, ele é muito devagar, não é? Uma das coisas que a gente fala no candomblé, porque Oxalá carrega a sabedoria, um orixá da sabedoria, um orixá sábio. Ele sabe o que faz na hora que faz, quando faz. E um arquétipo que o orixá traz é o fato das coisas dele serem lentas. Oxalá, tudo que se remete a Oxalá são coisas pensadas, são coisas silenciosas, são coisas devagar, são coisas com a razão. Oxalá não gosta de brincadeira, não gosta de coisas que não seja raciocinada. Então, o que Oxalá vem falando para você, que eu tô pegando aqui o arquétipo dentro da leitura? Acredite em você, se jogue, mas não com irresponsabilidade. Não pegue o arcano maior do louco como na parte negativa, né? Que é ele se jogando aqui sem eira nem beira. Pense, carregue o que você precisa carregar, porque Oxalá vem falando da criação, vem falando da vida como pureza de vida. Então, o que eu vou me conectar aqui com Oxalá para falar para vocês é que Oxalá, ele fala sobre a oportunidade de você estar aqui com consciência, com seriedade, mas da pureza de ser você. Entende? De você aproveitar a sua encarnação para você ser você, fazer o seu caminho. Então, Oxalá vem falando para você, é tudo no seu tempo. É tudo no seu tempo. Sabe? Esse jogo tá tão paradoxo, porque, como eu falei para vocês desde o começo, aparece o Sol e a Lua aqui, e agora a gente vem falando sempre do arquétipo do louco, como se jogar, o início de tudo, e o Oxalufã vem falando sobre tempo. O Oxalufã vem falando sobre o momento certo de fazer a coisa, com o fato de você iniciar o que você tem que fazer, mas calçado. Então, Oxalá vem falando para você assim, andar devagar também é movimento. Pensar e fazer as coisas, a ação, também é movimento. Não fique se culpando de demorar para fazer as coisas. Como que você pode estar falando, Adriane tá meio maluca, porque ela tá acabando de falar que que o arcano do louco vem no se joga, e aí vem Oxalá para dizer se joga, mas se joga com consciência. É justamente sobre isso a leitura de vocês. É justamente sobre esse contraponto de ir consciente, fazer a escolha consciente, fazer a escolha com fundamento. Eu sei, porque quem carrega Oxalá, meu amor, é assim, quem é regido por esse orixá, pode falar aqui nos comentários, demora para acontecer, não demora? Mas também quando acontece, ninguém tira de você. Oxalá é assim, demora para acontecer, mas quando acontece, vem de um jeito pleno, firme, sabe? Tipo, aquilo ali não tem mais como não ser seu. Aquilo ali não tem mais como voltar atrás. Aquela escolha ali foi feita consciente. Consciente. Então, de novo, para fechar a leitura de vocês, um deverzinho de casa aqui da Titia Bruxa. Veja o que está te prendendo. Veja
quais são as coisas que estão fazendo você não tomar essa iniciativa. Se é apego, se é o fato de por quê não agradar os outros, aí vai N questões, só você vai saber. Mas Oxalá tá falando assim, dê um tempo, porque sabedoria você tem. Senão, não sairia Oxalá para você. O rei da sabedoria. O orixá que carrega toda a sabedoria. Então, sabedoria você tem para fazer essa escolha. O que falta é você olhar para a sua intuição, o teu mental, sabe? Fazer um faxinão, olhar para você e saber o porquê. Então, se você caiu nessa leitura e tá aqui até agora, essa leitura foi justamente para falar para você assim, tá na hora. Tá na hora de você fazer essa escolha. Não dá mais para empurrar para debaixo do tapete, não. Não dá, e você sabe disso. Então, sai de cena, fica um pouquinho sozinho, veja por que você não está fazendo essa escolha, veja por que o medo de você se jogar e pense na sua sabedoria, tá bom? É sobre isso, a leitura de vocês. Gente, muito bom, muito bem! Olha que maravilha! O Xalufã, gente, deu uma energia assim tão angelical aqui, né? Não sei se vocês estão captando daí. Para mim aqui tá muito com essa aguinha e tal. É sobre isso, a leitura de vocês. Se você gostou da minha energia, seja bem-vinda, se inscreva no canal. E se você quer uma leitura na sua energia, o link tá aqui, ó, na descrição desse vídeo. Beijos e até semana que vem.